Deus seja louvado. Iniciamos este santo culto a Deus, no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Podemos chamar um hino? 132? 136. 136. Glória a Deus. Mais um hino. 357. 357. 357. Glória a Deus.
Queridos irmãos e irmãs, neste momento, vamos juntos orar a Deus. Tanto nós que estamos aqui reunidos, como aqueles que estão reunidos também em seus lares, no lugar onde Deus preparou de estar ouvindo e vendo este culto, que também se ponha em comunhão e, se puder, também se ajoelhar e esperar sempre pela visita divina do nosso Deus. E esta fé temos de buscar o Senhor. Todo aquele que tem fé é aquele que ora. Quem tem fé busca, quem tem fé crê, quem tem fé espera e recebe. Então vamos pedir a Deus pelos pedidos de oração. Pelo site tem pedido de oração por todas as necessidades, e também aqui pela portaria, por enfermidade, tribulação, causa, viagem, e também famílias e testemunhados. Temos também pedidos de orações que chegaram separadamente para aqui na portaria ou por algum dos irmãos. Comunicamos que o Senhor recolheu o irmão Désio, ancião de Presidente Prudente, é o irmão José Vicente Costa, conhecido como Désio. Desculpe. A oração para o irmão Jonas Rabelo, ancião de Botelho, ali em Minas, também não passou bem de saúde e está internado aqui em São Paulo com Covid. Também tem uma criança de 9 meses, nasceu prematura e está com diversas complicações, e a família pede encarecidamente as nossas orações. Também tem um pedido de oração da irmã Francisca, de 88 anos. Essa irmã é ali de Santa Bárbara, pede as orações para todos nós. Também temos aqui pedido de oração para a família do irmão Ezequias, de Pouso Alegre, e o Senhor recolheu também, ele era o cooperador, e o Senhor o recolheu, e eles pedem oração pelos familiares. Temos também uma lista aqui de alguns nomes e alguns pedidos de orações. O Isaac Silvestre, músico, está internado e a família pede oração por ele. Lucas Eliel Moura Bezerra, este moço é médico formado há pouco tempo, é ali de Fortaleza, está passando muito mal. A família está muito abatida, porque um jovem que lutou e conseguiu a sua formatura e agora está passando muito mal entre a vida e a morte. E a família já ligou a semana passada e já pedimos esta semana também, em algumas igrejas, nas nossas orações particulares, vamos pedir a Deus por esta grande causa que esta família roga encarecidamente a oração de todos nós. Também o irmão Sidney Pereira dos Santos, do Jardim Colonial, também pede oração porque está internado. Wagner Cardim Parque São Luca está na UTI, pede oração. Isaac M. Santana, da Vila Ema, está com pneumonia. A irmã Ruth e Edna, de Indaiatuba, pede oração. São 2 irmãs que estão com Covid. José Bueno, de Caieiras, pede oração. Irmão Jorge do Alto do Águia, em Salvador, cooperador, pede oração da Irmandade. E o irmão, o Senhor recolheu a irmã Maria Eva, esposa do irmão Paulo Pedra, diácono do Parque Grajaú, e o esposo pede as orações. O irmão Donizete de Lençóis Paulista, cooperador, também pede as orações. E o irmão Carlos de Itapajipe, Minas Gerais, porteiro, está na UTI pedindo muita oração, que está com uma novidade também na sua enfermidade muito grave. Alzira Urbã, de Poá, organista, também pede oração por Covid.
Marcos Simões, de Guarulhos, está na UTI com Covid. Menino Theo, de São Caetano do Sul, tem 4 anos, a família pede orações. A irmã Leonice, de Ribeirão dos Pinhais, está na UTI e a família pede a oração. Esses são os pedidos que chegaram até aqui. Queridos irmãos, então vamos agora ajoelhar. O Senhor dará oração a um dos anciãos que aqui estão. Podíamos até, a Irmandade, saber isto, a todos que estão aqui, pedir de abrir a liberdade para algum dos irmãos, das irmãs, mas acontece que o horário do culto é restrito, então deixamos já para algum servo, para que também ele venha, faça a oração e não se fique esperando para cá, para lá. E já é uma oração conhecida da Irmandade. E também eles têm aquela capacidade de sintetizar o pedido de oração e as coisas ficam bonitas mesmo. Então, todos juntos, vamos orar ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eterno Deus e Pai Celestial, diante da tua eterna presença, humildemente nos ajoelhamos, Senhor, te agradecendo por mais um dia de vida, pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui, Senhor, com o nosso coração alegre, Glória a nossa alma já sentindo a tua presença neste lugar, Senhor, porque cumpre-se a tua palavra, como disse o teu santo Filho: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela força da verdade da tua palavra, que opera maravilhosamente no meio do teu povo. Senhor Deus, te rogamos, abençoa este santo culto em todo andamento, o teu servo na presidência, Senhor, dando sempre, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para que nós, Senhor, saiamos daqui mais uma vez glorificando o teu santo nome. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, te rogamos pelos demais, te apresentamos, Senhor, os pedidos de oração. Quantos aqui chegaram? Deus, alguns foram nominados. Senhor, se formos aqui na oração querer nominar, vamos esquecer alguns, mas tudo está patente diante dos teus olhos. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Senhor, te rogamos, Senhor, esta igreja reunida aqui neste salão, aleluia, ó Deus, e nas casas e nos lugares onde quer que esteja cada irmão, é a tua igreja que está aos teus pés. Te rogamos neste momento, Senhor, ouve a nossa oração e responde pelo amor do teu nome. Envia a libertação, envia o socorro, o alento e a consolação da tua parte também. Quantas enfermidades aqui foram nominadas, casos graves até de crianças, Senhor, tenha piedade, pelo amor do teu santo nome. As famílias entram em angústia, mas tu és, Senhor, o Pai de toda misericórdia. Senhor Deus, te rogamos também pelas famílias enlutadas. Só tu podes dar a consolação, Senhor. Tu tens o bálsamo consolador. Quanto choro, Senhor, quanta tristeza no mundo nos dias atuais, mas tu és o Deus de todas as coisas, tu tens poder de socorrer. Senhor Deus, te rogamos pelas autoridades constituídas, pelos destinos desta querida nação, que possa, Senhor, sempre ter caminhos de paz e de prosperidade, pelo amor do teu santo nome. Te rogamos pelas autoridades da área da saúde e de todos os demais setores que trabalham em linha de frente, Senhor, no atendimento desta pandemia. Guarda, protege, ajuda, Senhor, e abençoa por caridade. Ó Deus, sobretudo te rogamos, envia-nos nesta tarde o conselho santo da tua palavra. Como precisamos da tua palavra, Senhor, em todo o tempo na nossa vida. A tua palavra é criadora, Senhor. A tua palavra consola, tua palavra nos corrige, nos adverte. Tua palavra, Senhor, converte o pecador na tua presença. E
quantas obras, ainda que sejam pelos cultos online, Tu tens operado, Senhor. Bendito é o Teu nome, de conversões gloriosas. Assim, ó Deus, tudo nós te rogamos, te agradecendo, em nome de Jesus, Teu Filho, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Queridos irmãos, agora vamos passar alguns anúncios que tem necessidade. Temos também comunicar aos irmãos que aqui na esquina da Almirante, em frente a esta casa de carne, tem uma construção grande ali, é da congregação. E está sendo construída parte com mão de obra paga e parte com mão de obra gratuita. Os nossos irmãos têm vindo trabalhar tanto aqui da Grande São Paulo, como também do interior. Tem vindo um grupo de irmãos trabalhar aí nesta construção. Então, Deus preparou que nesse último fim de semana veio um grupo de irmãos lá de Barrinha. Estou falando isto aqui justamente para estimular esses irmãos que vieram de lá aqui. Vieram de sexta-feira até domingo, trabalharam bravamente aí e fizeram um trabalho bastante grande. E agora para o próximo dia 23, se Deus quiser, também dia 16 agora, que é o primeiro domingo, vem uns irmãos ali de Atibaia também trabalhar para levantar e terminar esta obra. Os irmãos, depois no dia 22 e 23, que é sábado e domingo, vem um ônibus da Irmandade de São Carlos, pedreiros e serventes, para trabalhar. E depois, no dia 29 e 30, vem de Avaré, lá na cidade do irmão Gilson, vem um ônibus, um grupo de irmãos lá também, trabalhar no sábado e no domingo para terminar esta obra a custo menor, que sempre alguma coisa paga, mas quando aparece bastante mão de obra, suaviza o custo. Então, virá os irmãos. E também vou pedir para os irmãos de uma cidade lá, de Jabuticabal, nem falei com os irmãos de Jabuticabal, mas para dia 29 e 30, Deus preparar que lá em Jabuticabal tem um grupo de irmãos pintores que dá para lotar uma van e vir aí trabalhar de pintor sábado e domingo. E depois, irmão, olha aqui, no dia 5 e 6 está escalado 2 ônibus de Franca, 2, mínimo 1, hein, Valdir? Dos irmãos de Franca, que quando anunciou lá, eles queriam vir 3 ônibus. Falei para o irmão Valdir, segura um pouco. O povo gosta de trabalhar na obra de Deus. Então, eu creio que isso aqui é uma boa notícia para alguns que pensam, imaginam que as coisas estão tudo dormindo, parada. Não estão, não. A coisa está andando mais forte do que se imagina. Então, isto Deus prepara de comunicar a Irmandade. Também já está sendo enviado, irmão Figueiredo e os irmãos aí que cuidam, está sendo enviado para as administrações os kits para se realizar a Santa Ceia, para chegar em todas as administrações. Logo, logo, esses kits estão em todas as administrações para realizar a Santa Ceia, que é aquela bandeja, o cálice e aí os demais equipamentos necessários. Vão estar sendo todos enviados. Deus preparou
um grupo de moços, uns 8 ou 10 moços, que vem aqui e está montando esses kits numa velocidade muito grande, também gratuito. Tudo por Deus, tudo por Deus. Deus que abençoe todo esse povo que trabalha no pesado, no leve, não falta. E músicos que trabalham tanto, os regionais, as irmãs organistas, as irmãs da piedade, as irmãs da costura. É um grupo infinito se movimentando para todos os lados, fazendo visita, entregando cesta, separando cesta. E assim vai. Lá em Goiânia, também os irmãos lá já tinha essa notícia, mas agora confirmaram novamente. Eles compram lá os arroz no cerealista, no atacado. Compra lá também o feijão, compra lá o óleo, compra tudo que é cereais. Leva numa congregação onde tem espaço e lá fazem as cestas. Sabe quanto fica mais barato do que ir no mercado? 40%. 40% mais barato, lá em Goiânia. Isso é benção de Deus. Aonde chega isto compensando o assunto? Se a Irmandade está contribuindo menos, vamos falar aí, se tiver, que eu não estou falando que está, mas se a Irmandade estivesse contribuindo menos, com essa maneira de administrar, caiu 40% a coleta, 40% foi economizado. É a obra de Deus. Então é necessário expormos isto para a Irmandade viver feliz na graça de Deus. Não achar porque nós não estamos tendo todos os cultos ou todas as igrejas lotadas que a obra está parada. Não, não imagine. A obra está muito viva, porque quem toca e guia e olha esse povo é nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, agora, irmão, tivemos também alguma fala de algumas pessoas que falam contra a vacina, que está sendo vacinada a população, alguns na primeira dose, outros já passou pela segunda até, e o Senhor dará ao caro irmão Luiz, ancião ali de Belo Horizonte, fazer essa explicação que o Senhor já lhe deu em algum lugar com muita clareza. E em seguida aguardaremos a palavra de Deus. Tem que cantar o hino agora? Não? Deixa o hino. Não canta bastante. Né, Paulinho? Dá para deixar, Paulinho? O Paulinho aqui. Então tá bom. Vamos então passar a liberdade ao irmão Luiz e também em seguida o Senhor lhe dará, por guia de Deus, a palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Só para contextualizar, a internet é um conjunto de redes interligadas que abarca perfeitamente. Tá bom. O irmão está pedindo para me falar mais forte. A internet, irmãos, é um conjunto interligado de redes que abarca todo o globo terrestre. Essas redes são interligadas de tal forma que nela são conectados computadores, televisões, celulares, equipamentos domésticos. Enfim, esse ambiente aí, esse espaço, que ele é interligado por fibra ótica, transmissões de rádio, aí acontecem, então, os chamados espaços virtuais. Temos aí essas redes sociais tão bem conhecidas. Temos de tudo. Formação acadêmica de 3º grau, curso superior, pós-graduação, artes, línguas, tem tudo aí. É um mundo virtual.
Acontece que nesse mundo virtual, quem alimenta, quem informa nesse mundo, também é um leque enorme. Existem informantes de alta qualificação. Pessoas que falam, têm propriedade, têm história, têm conhecimento, têm background. Existem informantes nessa rede que são pessoas que nem sabem o que falam. Outros apenas, eles criam uma teoria de conspiração e tratam certas informações como se fossem verdades científicas e não são. Outros informam certas supostas verdades doutrinárias que também não são verdades doutrinárias. Qual que é o problema? Eu preciso saber qual é a fonte informante, da onde vem a informação. Surge na rede, isso em muitos lugares, a informação de que a vacina é a marca da besta. Agora os irmãos vejam, a vacina é um agente biológico atenuado, ou um RNA mensageiro, ou um DNA modificado com a sequência do vírus. Para que isso? Para provocar no organismo uma resposta imune. É isso. Agora, como que uma vacina pode alterar minha relação com Deus? Meditem os irmãos. Aonde está fundamentado, aonde se fundamenta essa afirmação de que vacina é a marca da besta? Não tem base científica, não tem base doutrinária. A besta, a marca dela, pressupõe uma adoração. Como uma vacina pode marcar meu espírito? A vacina, mas não deu tempo de testar a vacina, foi 1 ano. Essa é outra história. As vacinas realmente saíram num tempo recorde, mas não tem nada a ver com marca de besta. Não tem nada que ver com um agente das trevas agindo, como querem fazer passar. São pessoas que criam confusão, desconstroem informação e não ajudam ninguém. O que é lamentável é que muitos irmãos passam a ecoar essas informações, repetem o que ouvem, e uma mentira começa a ter cara de verdade. Irmãos, a vacina não pode controlar minha mente. A vacina não pode ser marca da besta, porque para eu ser marcado com a marca da besta, eu tenho que adorar a besta. Agora, como que eu vou adorar a besta sendo vacinado? Nós somos vacinados desde criança. Existe vacina para rubéola, vacina para sarampo, não é? Tudo isso aí desde que nós somos criança. Dizem eles, os agentes da teoria da conspiração. Eles estão usando essa vacina para controlar o povo, vai matar a população. Todos os médicos do planeta tomaram a vacina. Os cientistas do laboratório, a equipe de cientistas do mundo inteiro estão tomando vacina. Só tem uns iluminados da internet que sabem tudo. Toda a equipe de cientistas do planeta Terra está equivocada e todos os cristãos estão enganados. Só tem um grupo de iluminados que dá e passa informação contrabandeada na rede. E o que é lamentável é que alguns dos nossos irmãos acreditam nisso. Vamos refutar aquilo que não tem base doutrinária e aquilo que não tem base científica, irmãos. Se fosse o mal como propagado, vocês acham que os médicos, os cientistas médicos, os biólogos, os agentes de saúde tomariam? Eles tomaram até primeiro. Porque, obviamente, essa questão, na época, não me lembro se era varíola, eu me lembro que eu já li. No passado surgiu uma teoria de conspiração também com uma dessas vacinas. Porque tem pessoas que têm prazer de criar um desconforto social, desinformar. Vocês podem ver, a mídia, quando você lê alguma coisa, procure saber qual é a fonte. Porque ali todo mundo põe o que pensa e o que quer. Mas a fonte vai me dar qual a credibilidade da informação. Então, o alerta é esse, irmãos. Não se deixem levar por informações sem base científica e completamente desfocada da doutrina de Cristo. Certo, irmãos? Resumidamente é isso. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Jesus, Santo bendito Deus, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, Cláudio. Serve a Deus, serve a Deus. Olha. Epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Romanos. No capítulo de número 5 da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, a justificação pela fé e paz com Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
aqui, irmãos, existe uma verdade doutrinária profunda e muito bonita: a justificação pela fé. É isso que Paulo explana com bastante propriedade. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se os irmãos pararem e colocarem atenção, ficaria uma pergunta no ar. Deus fez a terra, colocou aqui os homens, certo, ele colocou um agente estranho no Éden, mas só um. Estava prefigurado como a árvore da ciência do bem e do mal. E de onde vieram então os espíritos que hoje atormentam os homens, acerca do qual Paulo fala com precisão? Os espíritos dos ares, potestades, quer dizer, exércitos que andam na atmosfera terrestre e andam por todo o planeta, atormentando, fazendo com que as pessoas se sintam mal. O Senhor Jesus, algumas vezes, expeliu esses espíritos, os quais bradavam e confessavam a sua divindade. Como começou isso? Aqui tem a informação do começo e da solução. Porque quando Adão pecou, ele saiu da proteção divina. Ao sair da proteção divina, o ambiente aqui ficou carregado. Logo, seu filho Caim matou seu irmão Abel. Outra grande brecha se abriu. A terra foi manchada de sangue. E foram tantos pecados que Deus chegou a irritar-se de tal maneira que a ira dele se acendeu. E ele falou para Noé: eu não suporto mais ver tanta miséria debaixo do sol. Eu vou destruir toda a obra que eu construí. Construo uma arca e vou fazer com que a minha ira se descanse nos homens. Os irmãos já conhecem bem. Todos os homens morreram, menos Noé, mais 7 almas. Mas a semente do mal que estava em Adão passou para Caim, passou lá dentro da arca de Noé. Tinha um filho de Noé que a semente do mal estava nele. Os irmãos percebem que voltou a estaca zero, supostamente com Noé, mas novamente o problema ressurgiu. E a questão é essa: quando o homem pratica pecado, ele pode até não concordar, ele pode até não conhecer isso, mas ele aos poucos vai se fazendo prisioneiro da morte. Quando o homem peca, ele está negociando com a própria morte. O pecado é o salário dele, é a morte. Quando as pessoas vão pecando, sabe o que está sendo feito ali? Leiam depois Apocalipse. A alma dele está em negócio, e o corpo também. Lá no Apocalipse fala assim: ai daquela grande cidade, porque ela caiu. Os mercadores da terra lamentam sobre essa grande cidade, que mercadejava mercadorias de ouro, de prata, cinnamon, mirra. E lá na frente fala assim: e mercadorias, e fala, e corpos de homens e almas. Essa grande cidade, chamada espiritualmente Babilônia, que é esse sistema mundial sobre o qual reinam os espíritos dos ares. Aqui, a prática do pecado é algo tenebroso demais e que, lamentavelmente, as pessoas não percebem o que se passa. Paulo, numa das cartas, não me lembro qual, ele fala assim: fomos vendidos sob o pecado. Porque na medida que a pessoa peca e não se arrepende, e não muda seus hábitos, e não retrata-se com Deus,
a força das trevas vai adquirir autoridade sobre aquela pessoa, até o ponto que ela se carrega de tanta iniquidade, que se ela morrer e tombar naquele jeito, ela não se levanta do lado do Senhor. Por quê? Porque a sua alma foi negociada. O preço do pecado é a morte. O preço da obediência é a justiça da palavra. Os irmãos, você entende isso? Qual que é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado é que a pessoa vai aos poucos se afastando. Sabe o que significa pecar? Pecar quer dizer, na acepção da palavra, errar o alvo. O alvo do homem é Deus, para onde nós devemos preferentemente caminhar. Quando a pessoa começa a se dar a prática do pecado, ela erra o alvo, e ela cumpre nela o que está escrito, que o Senhor Jesus falou: porfiai, ou seja, lute, insista, para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, porque, olha, a porta que leva aos abismos é muito larga, e a estrada é bem larga, mas para entrar no céu, a estrada é apertada, e a porta é estreita, e poucos passam por ela. Os irmãos compreendem? Por que Cristo veio aqui? Nos resgatar. Sabe o que é resgatar? É tirar alguém de uma cadeia, de uma prisão, ou de uma sentença. Nós estávamos todos destinados ao matadouro espiritual. Paulo faz essa confissão: todos pecaram, todos juntamente se fizeram inúteis, não há nenhum sequer, nenhum homem que fosse achado nele a integridade tal que ele pudesse ser uma trombeta viva, imaculada, e acordar os povos. Os profetas eram santos, mas não acordavam os povos. A lei era boa, e a lei trouxe um problema, porque a lei descobriu diante dos homens a gravidade do pecado. Deus abomina o pecado, Ele não abomina o pecador, mas o pecado Ele abomina, e Ele quer que todo homem tenha horror ao pecado. Ele quer que o homem, a mulher, quando vai conhecendo a Ele, olhe para o pecado e tenha nojo, tenha aversão ao pecado. Isso é o processo de santificação. Santificação, nós adquirimos as características de Cristo para dentro de nós, até chegar ao ponto que na nossa caminhada nós estejamos parecidos com Ele e menos parecidos com nós mesmos. Porque, irmãos, o pecado em si, mas eu posso pecar e depois me arrepender. Nós não estamos entrando nessa esfera. Tá bom, pode arrepender. A questão toda é que nós temos que ter a compreensão desse mal e nos apartarmos da prática do mal. Quando nós nos apartamos da prática do mal, nós abrimos espaço para que o bem tome conta de nós. Os irmãos entendem? Na medida que você começa a se apegar a Cristo, Ele começa a transferir para você o que é dele, até que nós sejamos de alguma maneira transformados. Essa é a regeneração, porque nós somos justificados. Nós não somos justos de nós mesmos, a nossa justiça é emprestada, a nossa justiça está em Jesus. Todas as vezes que nós falhamos, a justiça dele responde por nós, como se nós, a luz dele brilhando, ofuscasse a nossa miséria pessoal. E se nós conseguirmos colocar em nós o que é dele, vai chegar um ponto que as nossas misérias vão nos deixando. As veredas do justo são, sabe como que está escrito? São como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O irmão não quer ser um dia perfeito, arrancar de você todos os pontos que te fazem sentir menor, de alguma maneira acusado. Cristo te abre uma perspectiva de conhecer a graça na profundidade da justificação. É de você poder entrar dentro do santuário da oração e sentir, como foi falado aqui, a virtude do Espírito Santo ser ministrada em você. Você sentir a alegria de estar vivo. É quando você orar, você sai da oração, você está aliviado. Deus passou por mim com sua virtude. Eu sinto o Senhor em mim. É isso que é a graça. Eu vejo aí a teologia
de alguns, falando, graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada, orar para um ministério, para a sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder, aonde tem resposta. Glórias a Jesus Cristo. Oxalá que essa palavra desperte alguém hoje aqui, e remotamente aonde você esteja. Nós somos chamados para ser santo. O homem muito sábio pode ser o homem mais iluminado do mundo. Irmãos, não basta. Nós temos que ser santo. Nós temos que ter a mão limpa, o coração puro. Foi para isso que Cristo morreu, para te transformar. Quantas vezes você não sabe, quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele, passou tudo isso e continua gostando de mim, porque ele gosta de mim, ela gosta de mim. Somos até objeto de disputa. Sabia que Jó foi objeto de disputa? Ele nem sabia. A graça do Senhor Jesus, é o que Paulo fala. Eu sou menor de todos os apóstolos, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Era Paulo falando de si mesmo, um reconhecimento no espelho da sua consciência. Mas também ele era um homem franco e honesto. Contudo, eu quero falar uma coisa para vocês. Trabalhei mais do que todos esses apóstolos aí, mas não fui eu não, foi a graça de Deus que está comigo, porque ela não foi vã, ela deu fruto. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. A graça de Cristo tem que dar fruto em nós, transformar nosso ser, mudar nossa essência, mudar nossa natureza, o jeito de falar. O crente transformado, até o jeito de ele falar, você fala, esse homem é crente. Você pode ver, o jeito de falar nosso denuncia quem nós somos. Pedro andou um bocado com Jesus Cristo, quando ele começou a falar lá, é só para a gente ter uma ideia, vamos supor que fosse hoje, né? Mas vamos lá, se Deus preparar eu vou. Você aceita, Deus que abençoe. Ah, isso é crente. É crente. Pedro começou a conversar, você fala igual aqueles discípulos de Jesus, você é crente também. A fala dele começou a denunciar. Não foi o sotaque, não foi o sotaque, ele aprendeu a falar como Jesus. Você não quer aprender a falar como Jesus? Aprender a sentir como Jesus? A reagir como Jesus reagiu? Mudo como um cordeiro diante do tosqueador. Ele podia derrubar o céu inteiro sobre a terra, ele podia explodir os planetas, ele não abriu a boca, abaixou a cabeça. Herodes nem sabe como era a voz de Jesus. A tua causa Cristo responderá por você. Ninguém te amarrará no inferno quando Cristo te deu carta de soltura. Eu sinto o Espírito de Deus me trazer aqui. Pode crer nisso, ó irmão, ó irmã. Cristo te deu alvará de soltura, o inferno não te amarrará. Somos justificados. Ah, você é fraco. Sou fraco, mas Jesus me justifica. Mas eu gosto de Deus. Você não conhece aquilo ali, você conhece muito pouco, mas conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus na minha vida. Tem gente que não sabe quase nada, mas sabe como que entra lá no santuário do Senhor. Um crente, quando ele ora lá no céu, sabia isso, irmão? Lá no céu o Senhor fala com os, vem cá, olha aqui embaixo, olha como é que ele fala comigo, olha como é que ela fala comigo. Eu tenho que atender, não tem jeito não, mexe com minhas entranhas. Aleluia, irmão. Tem crente que mexe com Deus no seu jeito simples, mas sincero, porque sinceridade tem peso de ouro. Cristo te justifica, Ele nos justifica todos os dias. Foge do pecado. Perdoa falar assim tão abertamente, mas é tempo de nós conversar. Irmão, tem gente que fala pecado, você não é adultério. Pecado não é adultério só não. Não. Tudo que ferir sua consciência é pecado. E quanto mais você se limpar disso, tanto melhor vai ser a sua aceitação perante o Senhor. Não tem coisa mais linda do que um homem ou mulher. Eu penso isso aí, para mim eu desejo isso. Quando o Senhor fala,
seu tempo acabou. Eu falei assim, eu estou pronto, vamos embora. Eu não estou com pendência para trás. Sou fraco, mas não deixei pendência. Vamos embora para casa. Que isso aqui não é nossa casa, não. Vamos para a nossa casa. Ô irmã, o Senhor passou tanta angústia por nós. A gente não é capaz de passar quase nada. Eu já vi irmão falar, desse jeito eu largo a graça. Já pensou se Jesus falasse assim, eu vou largar esses homens para trás. Pedro me negando, já pensou? Um vendendo ele por 30 moedas de prata, outros correram quando vieram os perseguidores, mas ele estava exatamente avisando, porque ele já sabia de tudo, avisou os discípulos, estava lá em Zacarias, ó espada, levanta-te contra o meu pastor, e as ovelhas vão fugir. As ovelhas fugiram, mas o pastor não fugiu. O que vocês estão procurando? Jesus Nazareno, sou eu. Caiu todo mundo no chão. Todo mundo caiu no chão. Os valentes, os homens com porrete, com espada. Vocês vieram caçar o quê? Uma onça? Um dragão? Eu todo dia ensinei nas praças. Vocês vieram de noite porque essa é a vossa hora. Caiu todo mundo no chão. Vocês procuram aqui, Jesus sou eu. Deixa meus companheiros embora. Quando Satanás te procurar, Jesus fala, eu estou no lugar dele aqui. Guarda isso aí, viu, irmão? Todas as vezes que o inimigo te procurar, vai encontrar com o teu Senhor e vai cair ao chão. Deus seja louvado. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora junto vamos agradecer a Deus de todo o nosso coração e alma pelo culto e pela santa palavra. Venha, irmão Silas, acelera. Vamos agradecer a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Santo Deus. Graças damos a Ti, Senhor, mais uma vez, pela alegria que invade o nosso ser por estarmos na Tua presença. Lugar precioso que na terra não há, mas na comunhão do Espírito sentimos o céu se abrir e Tu fazer-se presente em cada um de nós. E nesse culto maravilhoso a gratidão elevamos a Ti, pois desde o princípio, Senhor, dando ao Teu servo a presidência com luz e cuidado, vimos o Teu Espírito sobre nós descer. Louvamos-Te com hinos, ó Senhor, a nossa boca se abriu em glória, aleluia. Elevamos a Ti o nosso clamor, a nossa oração, e sentimos o Teu aceite, ó Senhor eterno. Graças Te damos pelos irmãos presentes, irmãs. Não somos muitos aqui, mas no mundo se multiplicamos a mesma comunhão de fé. Centenas de milhares estão agora dando glória por tudo que Tu nos tem enviado. Senhor Deus, graças Te damos por aqueles que Te louvaram com instrumento, pelos irmãos que deram o apoio necessário para ser transmitido este culto, outros na entrada, Senhor, vigiando para que aqui houvesse também cuidado concernente, Senhor, a ciência, que estamos aqui seguindo os protocolos. Graças Te damos, ó Senhor, porque ansiosos estávamos, aguardamos, e mais uma vez Tu mandaste-nos o conselho da Tua palavra, que nos mandou o Senhor com paz e alegria, e sentimos em Cristo Jesus a nossa justificação. Gratidão Te damos por tudo, pela riqueza que sobre nós desceu. Sairemos aqui dando glória, aleluia, remoendo cada momento que aqui estivemos. Sabemos que estivemos banqueteando, Senhor, a comida de um rei, não de um rei terreno, mas de um rei que veio dos céus. Gratidão Te damos por tudo, por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Bendito seja Ele contigo na glória eternamente. Amém. Glória. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Deus
Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar juntos o hino 232. Glória ao teu nome. Fiel Senhor. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua eterna palavra permaneça em nosso coração.